Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, and who knows where. On they go through bright and pain, living fear to fear. Left their hearts, their silent cries. Only Jesus hears. People leave the road. People leave the road. At the end of broken dreams, He's the open door. People leave the Lord. People leave the Lord. When will we realize people need the Sua luz, Jesus me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo traz a Amém? Amém. Queria agradecer o Carlos, ele ali no canto ele me pediu, falou, o que você vai falar? Eu tinha pedido para ele cantar e ele tinha uma outra música. E ele, ali em cima da hora, ele mudou a música para essa música aqui, que foi 10. Great God. Eu
essa semana de oração começar. E hoje a gente vai estar falando dos 8 últimos capítulos. Eu estou com o capítulo 35, do grande conflito. Então é um pouco, não muito jovem. Então eu tentei fazer algumas coisas para poder atrair. E essa primeira parte aqui, eu tentei fazer para as crianças, para eles entenderem o que é o título do meu sermão. Tá? Eu não sou muito bom, estou nervoso porque eu tenho que fazer isso aqui está me deixando mais nervoso do que o sermão. E eu gostaria que as crianças também entendessem, porque a semana de oração não é só para adultos, não é só para jovens, mas é para todo mundo. E eu acredito que com esse simples cartão, o que eu vou fazer aqui, eles vão entender um pouco mais do que é ameaça à consciência. Porque essas palavras para as crianças é um pouco, não diz nada, né? Ameaça, consciência, eu acho que eles ainda nem conheceram o que é uma ameaça. Consciência, eles estão aprendendo, né? Então, é mais ou menos assim, crianças. Às vezes, como cristão, nós somos confrontados e temos que lidar com certas coisas que não estamos preparados. E às vezes, se você não estuda, se você não está preparado, as coisas que acontecem no mundo podem tirar a visão de Deus. E acontecem várias ilusões. E essa aqui é uma, certo? Que eu vou tentar fazer aqui. Esse é para as crianças, os adultos fecham os olhos. Tá? Porque se eu errar, as crianças não estão nem aí, mas vocês vão me criticar. Tá bom? Então vamos lá. Então, é óbvio, certo? Vocês já viram alguma coisa assim? Eu não estou falando que eu estou fazendo alguma coisa diferente, que não é possível, mas isso é uma ilusão ótica, certo? O tio faz de novo. Então, eu não sei fazer, estou aprendendo. Estou vindo mais para cá para quem não viu. Tá? Então é mais ou menos assim. Tá vendo? E isso é uma ilusão ótica. Se nós nos deixamos levar pela a ilusão ótica, pode ser televisão ou o que seja, certo? Ou trabalho, amizades, nós estamos sujeitos a não seguir a palavra de Deus. Crianças, depois o tio ensina, tá? Agora não. A última vez, porque eu vou tirar, certo? Aí, ó, tá vendo? É um ID, você pode pegar o ID do papai e fazer a mesma coisa. Tá bom? Essa era a parte do sermão que eu estava mais preocupado. Você sabe que as crianças, eles lembram dessas coisas, certo? Eu trouxe aqui um PowerPoint. Deixa eu abrir aqui um controlezinho, perfeito. Ok. Obrigado, Jair. E exatamente sobre isso, ameaça sobre a consciência. O capítulo 35 do grande conflito, ele é um pouco pesado para a grande maioria dos brasileiros, sendo que 90% dos brasileiros são o quê? Católicos. Eu tenho um outro vídeo, porque eu já preparei, Homem de Pouca Fé, eu achei que eu não ia conseguir fazer para as crianças, para elas entenderem. E esse vídeo, ele mais ou menos ilustra isso. Isso é uma pegadinha, vamos dizer assim, mas esse rapaz, ele chega perto de várias pessoas correndo, sem ele saber, fala, rapaz, deu errado, corre, corre, corre. E olha o que acontece. Deixa eu dar o play. O áudio. Tá bom, eu acho que dá pra ver. Mas, olha só, ele vai fazer com esse rapaz também, olha lá. Corre, 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 corre! Deu erro! Olha só. Que interessante. Vocês estão rindo, olha. Coitado, olha. Perdeu
Tá maluco? A verdade, a pergunta é, ele falou pro cara, você tá maluco? Mas quem tá maluco aqui nessa história? Olha só, tem várias vítimas, rapaz. Ele só chega pra eles e fala, corre, 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 deu erro. Tem um cara aqui que ele chega à noite e fala, moleque, errei, ele sai correndo. Então esse vídeo, ele... Tira essa luz, a luz tá... Olha, esse aí, ó. Aqui. Ó, coitado, tá chovendo e olha o que ele faz com a moça de sal. Ó. Tá louco. Olha só, esse aqui que eu te falei da noite, ó. Ele tá ali só esperando no canto. Olha o susto do rapaz, ó. Olha. É interessante, né? Agora, esse vídeo, ele é engraçado, é interessante. Eu acho que tem mais uma vítima aqui. Esse eles só estavam rindo do rapaz porque eles viram da esquina. Mas provavelmente eles também correriam. Olha só esse aqui. Olha esse cara, ele tá no celular, provavelmente no Facebook, ele olha pra cima e o cara fala, corre, corre, corre! Olha, sem pensar. Foi reação. Verdade, eu vou falar sobre isso. Muito bonita a sua resposta, viu? Essa é exatamente a razão que eu botei esse vídeo. Parabéns. O que ele falou? O que ele falou? Ele falou que esse rapaz é como se ele estivesse deixando Jesus para trás porque ele está sem fome. Isso é uma criança respondendo. Graças a Deus, é isso que eu pedi. Que a minha mensagem pudesse ser entendida tanto pelas crianças quanto pelos adultos. Por isso que eu me preocupei com isso. Por ter vídeos e ter essa ilustração. Esse é um verso muito conhecido, certo? Oséias 4:6. Vou enfatizar mais nessa parte aqui no primeiro, certo? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Essas pessoas, eles estavam correndo por falta de conhecimento. Eles não correram porque eles analisaram a situação, chegaram num ponto e falaram, opa, agora tem que ir. Não, ele correu de quê? Falta de conhecimento. E o carinha lá, eu até brinquei, né? Talvez ele está no Facebook, no celular. Quando ele olhou para cima, ele só escutou, corre, 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 corre. O que ele fez? Correu. Agora, por ele não estar preparado, por ter falta de conhecimento, ele gastou mais energia, certo? Vamos dizer que ele estava querendo ir daqui ao Eliseu. Ele está caminhando, está gastando uma certa quantidade de energia. Chegou uma pessoa na caminhada dele e disse, corre, corre, corre. Ele gastou muito mais energia para perder o foco dele do que para manter. Se ele só tivesse caminhado. E essa é a mensagem de hoje. Deus vem falando constantemente com o seu povo. Infelizmente, nós estamos perecendo por falta de conhecimento. Porque não é suficiente vir aqui só escutar um sermão, ouvir uns cultos. O Espírito Santo vai lembrar das coisas para a gente nos ajudar, mas sim das coisas que nós estudamos. E agora eu vou entrar no tópico que é o 35, capítulo 35. Crianças, aguenta aí, tá? Porque o titio no final vai ter uma coisa legal que vocês vão entender tudo isso que os adultos vão entender agora, tá certo? Agora, aguenta aí que eles é mais para os papais, tá certo? Vamos lá. Os protestantes versus a igreja romana.
às vezes a gente não entende o que aconteceu. Teve uma diferença, uma coisinha pouca, alguma coisa. Aqui vem falando. Olha o que a Igreja Católica alega. 35, certo? Por Jesus, em Mateus 16, 18. Eles alegam que ali foi criada, certo? A Igreja Romana, por Jesus, e Jesus também deu a infalibilidade do Papa, que, em outras palavras, o Papa não. Pô, é só as crianças que estão prestando atenção no sermão, depois eu trago uma brincadeira para os adultos também. Vamos lá. O Papa não? Agora sim. O Papa não erra. Então, essa é a doutrina que eles pregam que começou a Igreja Católica, certo? Mas o interessante é essa pergunta aqui, ó. Vocês sabiam que a primeira pessoa a falar contra a Igreja Católica foi um Papa? E o nome dele era Gregory. Ele pregou, fez uma carta sobre Universal Vision, que eu tentei traduzir, o research foi tudo em inglês, então desculpa o meu português, tá? Que ele acredita, certo? Que quem acredita ou deseja ter o título de Bispo Universal, esse é o Anticristo. Isso foi Papa Gregory que falou. Eu acho que ele não entendeu muito bem o que ele tinha falado. Eu fui no site da Igreja Católica e eu achei isso. Vocês podem procurar lá também. O keyword lá na Igreja Católica é Universal Bishop. E já vai sair o comentário do Papa Gregory. É vamos dizer assim, uma frase muito forte contra o seu próprio povo, vamos dizer assim, certo? Só que não acabou por aí, olha só. O Papa Pio IX, em 1854, olha o que ele falou das pessoas que já estavam querendo se liberar da igreja ou tinham outra ideia sobre a igreja. Que a igreja estava saindo já da área bíblica. Ele falou, doutrinas ou extravagâncias absurdas, errôneas, em defesa da liberdade de quê? Estão dormindo de novo, hein? Liberdade de consciência. Agora sim, agora deu. Liberdade de consciência são erros dentro de outras doutrinas, mas esse é o erro que ele mais ele trata como se fosse uma peste. Esse é o que ele mais se preocupa. Esse mesmo Papa, em 64, ele falando sobre as igrejas, os que defendem a liberdade de consciência e de culto, e também todos os que afirmam que a igreja não pode empregar a força, certo? Porque o que acontecia? Naquela época, o povo não tinha a Bíblia. Então eles estavam acostumados que o Papa ia lá e eles faziam a missa, ele ensinava e tal, e ficava por isso. O cara ia lá, pedia, o senhor podia me perdoar, pai, eu fiz esse pecado, o Papa dava penitência para eles e ficava assim. Gostei. O Rafael está de terra. Valeu, cara. Olha só, uma coisa interessante, não precisamos ler essa parte aqui. O arcebispo ou bispo, quando ele entra nessa função, ele faz esse juramento aqui, ó. Combaterei os hereges sistemáticos e rebeldes, dito ao Senhor nosso, o Papa, e os seus sucessores. Isso aqui eu tive problema aí, ó. Perseguirei. Obrigado, gente. Vocês estão acordados. Com todos o meu poder. Esse é o afirmamento que todo Papa ou arcebispo faz ao entrar nessa função da igreja. Que ele vai fazer, apesar de eles ter uma serenidade que eles passam para o povo, ou uma certa segurança, a função dele é o quê? Perseguir. Ele vai combater os hereges sistemáticos rebeldes. De acordo com o quê? O que é rebeldia? Na verdade, a rebeldia vai ser definida por ele, né? Porque não tem uma lei. Daqui para cá é rebelde, daqui para lá não é. Então a igreja, ela decide e automaticamente ela cumpre. Isso aqui
Eu achei interessante na Grande Esperança, página 565. O Grande Conflito também tem. É interessante a gente saber sobre o católico. Eu vou ler aqui, meia longa, mas vamos ler. É certo que há verdadeiros cristãos em comunhão no católico romano. Milhares da dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. Certo? Então, paramos aqui. Esse capítulo não vem condenando os católicos ou as pessoas que estão lá, porque tem pessoas sinceras em todas as igrejas e no final dos tempos não vai ter igreja física, mas vai ter o povo de Deus. Esse povo de Deus vai ser dos católicos, vai ser dos batistas, adventistas, presbiterianos, metodistas. Esse vai ser o povo de Deus, ele vai ser chamado, vai ser peneirado. Não nos permite acesso à sua palavra, portanto, não se distinguem a verdade. Nunca viram o contraste entre um verdadeiro culto prestado de coração conjunto às meras formas de cerimônias. Então essas pessoas elas não têm culpa, certo? Nasceram, é o que aprenderam, fazem de coração, é tudo que sabem, e ela está agradando a Deus da melhor forma possível. Ela não está escolhendo fazer errado, ela está fazendo o melhor possível. Isso aqui é interessante, eu não vou ler esse porque é muito longo. Mas a maioria da gente aqui, eu também, até que eu um dia fui para a igreja católica, eu entendi. Nós entendemos que o culto católico seja uma coisa bem sacal, chata, sem graça, né? Mas a verdade é que a igreja católica foi montada como Hollywood trabalha na nossa mente. E é isso que vem falando isso aqui. O que eles fazem? Você entra nessa igreja, você se sente pequeno. Você vai na igreja católica, você olha assim, nossa. Você vê aqueles copos de ouro, cara. Uau, que poder tem essa igreja. Olha só, rapaz. Olha esse murais, lindo. Aquele teto alto, né? Que você olha assim, você... Deus. Mas você se sente pequeno lá. Agora, uma coisa bem interessante é que eles têm uma coisa que eles prezam muito, e é a reverência. Entra você numa igreja católica falando como brasileiro louco, você vê se você não sai de lá com o pé na bunda. Não. É a reverência. E aqui, Ellen White, ela ainda diz a mais. Ela dá um plus, vamos dizer assim, o que seria um plus em português? Uma ênfase na música que eles cantam. Presta atenção. O ouvido também é cativado. A música é excelente. Olha só. A música é excelente. Agora, ela é excelente pra gente? Estamos nós com o ouvido deturpado? Ou a música que mudou? Certo? Excelente. As belas e graves notas do órgão, misturando-se com a melodia de muitas vozes, ressoam pelas as elevadas naves ornamentadas, e aqui ele vai falando das outras partes. Então é interessante que o culto deles em si não é uma coisinha assim qualquer. É bem elaborado, bem feito. Tem um ritual, eles mantêm aquilo, tem a reverência. O problema com essa religião é exatamente o que fala esse primeiro verso aí, que é uma religião com exibições externas. Ela, infelizmente, atrai o que? O coração o quê? Não renovado. Porque, sabe por que é diferente? Olha a diferença do católico para o protestante, certo? É muito fácil você pecar sendo católico, cara. É muito fácil. Porque você pecou, padre, eu menti. O cara chega lá para você te dar uma penitência, ou reza 3 Ave Marias. Você calcula na sua cabeça, bom, fazer aquilo é 3 Ave Marias, vale a pena. Eu vou fazer, rezo minhas 3 Ave Marias e o quê?
Deus me perdoou. Então, o que acontece? Nós já temos por natureza a tendência de justificar o pecado. Agora, a Igreja Católica, ela te dá uma coisa física para você justificar o pecado. Ela diz para você, Jair, olha só, se você fizer aquilo, Fernando, se você fizer aquilo, entendeu? É só você fazer isso aqui. E acabou. Você paga a sua penitência, faz o seu culto aqui, e Deus perdoa. E além disso, é uma coisa que difere muito, é que eles acreditam que o padre, né, tem o poder do perdão. A natureza, olha aqui, isso aqui é a parte que eu falei, certo? Uma coisa que eles têm muito ênfase na Igreja Católica é o quê? O que todo mundo lembra da Igreja Católica? Toda igreja tem que ter uma cruz. Toda igreja. E eles têm uma diferença na doutrina deles, é que nós acreditamos que Jesus morreu para nos salvar, fez esse sacrifício e é só aceitar. Aceitar e permanecer, porque Jesus diz o quê? Se vós permaneceres em mim, minhas palavras permanecerão em vós, e o que pedis, lhe será feito. Sendo que eles não acreditam muito bem assim, certo? A mensagem do Evangelho é muito mais simples do que eles pregam. Eles tentam esconder muitas coisinhas. E é tão simples quanto Mateus 11, 28, como eu botei aqui. O que Jesus diz para todos nós? Vinde a mim, todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Certo. E agora a segunda etapa do... Esse aqui eu acho que a grande maioria já sabe, eu vou passar bem rápido. Mas ok, em 321, o Constantino, ele teve uma ideia, ele não era cristão, ele era pagão, ele não estava nem aí para esse tema de igreja. Mas ele falou assim, sabe uma coisa? Me convém, certo? Eu estou tentando unir meu império, tem umas certas pessoas que são cristãos, parece ser a grande maioria, o que eu vou fazer? Vou agradar eles. E ele passou um decreto do domingo. Só que não foi muito aceito na área da Europa e tal, não foi muito aceito ao princípio. E chegou esse bispo Eusébio aqui, que ele, claro, né, todo bom puxa-saco, o que ele fez? Ele falou, poxa, eu quero, né, ter uma renda extra, uma ajuda aqui para o meu lado, tal, os príncipes reis vão me ajudar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou falar para ele que eu, como bispo, eu vou transferir tudo que a gente fazia no sábado, certo? E olha só a arrogância dele. Todas as coisas, disse Eusébio, que se deveriam fazer no sábado, nós transferimos para o dia do Senhor. Esse foi o acordo que ele fez com Constantino logo depois. O interessante é que todas as igrejas não aceitaram esse acordo. E por causa também da época, a separação era, vamos dizer assim, a distância, a comunicação era difícil. Então, ali na Europa e Inglaterra, assim no oeste, né, e mais aqui no leste, eles foram atingidos de, vamos dizer, imediato. Mas a África continuou sendo cristã, as igrejas da África continuou seguindo o sábado por muitos tempos, por muitos séculos. E eles não foram afetados por essa lei. Aqui eu venho botar uma coisa que às vezes a gente esquece. Martinho Lutero, quando ele foi na igreja para fazer o que ele já estava no coração dele ardendo, e ele não sabia mais o que fazer. Ele estava vendo que a sua igreja estava se diferenciando demais da Bíblia. E às vezes a gente pensa, poxa, ele foi lá e pregou que domingo está errado. Não, meu filho. Ele pregou quantas teses? 95 teses que não estavam de acordo com ele, que a igreja já não estava mais seguindo. Claro que eu não vou botar os versículos aqui, porque eu ainda quero falar com as crianças no final. Então eu vou botar 10 bem rápido e vou deixar as citações bíblicas, certo? Aqui desse lado não dá para ver direito, mas é a Bíblia que está escrito nome, certo? A Bíblia ensina que não devemos adorar ídolos. Claro que está nos 10 mandamentos, Êxodo 4 e 5. Igreja Romana
ensina que devemos nos curvar perante estátuas. Segundo, a Bíblia ensina que todos pecaram, menos Jesus. Bom, a igreja romana ela ensina que, desculpa aqui, isso aqui é Maria, tá? Maria era o nome íntimo dela. Então, Maria também não pecou. Isso também é um ensinamento. Também por isso é uma razão, às vezes a gente não entende, né? Por que os católicos eles são um pouco, Maria, isso aqui. Porque ele também tem o mesmo amor que a gente tem por Jesus, eles têm com Maria, exatamente pela segunda parte aqui também. Olha, Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5. Olha o que a igreja ensina, a igreja romana. Ensina que Maria é o quê? Co-mediador. Junto a quem? Jesus. Então ela está o quê? Ela e Jesus ali estão no mesmo nível. Então por isso tem essa adoração dos católicos, às vezes até sem saber, como já lemos o texto. Tem muitos católicos sinceros. Mas até por sem saber, eles fazem isso porque do coração deles é a coisa certa. Porque ela é tão importante para eles quanto Jesus. É o que é ensinado. Jesus se sacrificou uma vez para a gente que vale para sempre. Hebreus 7, 27, 10, 10. O católico, ele, toda vez que eles fazem a missa, em inglês é diferente, não sei se é a mesma coisa, eu traduzi para botei no Google e falou que era missa. Eles acreditam que eles estão literalmente fazendo o sacrifício de Jesus de novo. Literalmente. O padre acha que ele tem o poder de pegar aquele pão, e aquele pão é o literal de Jesus, o corpo. Não seria a comunhão? É a comunhão. Em inglês é diferente. Da parte da hóstia. Isso. E eles acreditam que toda vez que eles estão fazendo isso, eles estão renovando o sacrifício de Jesus. Sendo que isso, segundo a Bíblia, é uma blasfêmia. Todos os cristãos podem atingir ou querer ser santos, pastores e sacerdotes. Efésios 1, Pedro 2, capítulo todo. A Igreja Católica, olha só por que eles têm tanto medo e têm penitência, essas coisas. Eles ensinam que os santos são padres e pessoas especiais dentro da Igreja Católica. E o que é uma pessoa santa? Separada. Uma pessoa separada para Deus. Todos os cristãos devem saber que eles têm a vida eterna. É uma questão de escolha. E permanecer sem ele saber. Ele não precisava saber o que o outro comandante inimigo ou quem assaltou ia fazer. Por quê? Ele ia fazer a confissão ao padre. O padre ia lá, Senhor, reza 3 Ave Marias, ora tanto e tal, não sei o que lá. E depois o padre saía e ia lá para o Constantino, ou quem estava na época. Ali, fulano de Fernando ali, foi ele que roubou aquele. Tá certo então, tá bom. E voltava. E isso mantinha o povo com medo. Como eles não tinham a certeza dessa salvação, eles sempre voltavam à igreja porque eles queriam fazer sacrifícios, eles queriam andar ajoelhados, eles querem orar mais e assim por diante. Aqui, o 7º dia é o dia do Senhor, os 10 mandamentos. Eles admitem terem mudado o 7º dia para o 1º dia, porque eles têm a autoridade de modificar a lei de Deus. Interessante, né? A Bíblia diz que ninguém pode alterar um pino do i. Vamos lá. Não devemos chamar o nosso líder religioso de pai. Mateus 23:9 diz que nós só temos um pai no céu. E eles ensinam que devemos chamar padres e papas. Não devemos orar em vão ou meio de repetição. Mateus 6:7. Eles ensinam que devem orar, como a gente já foi falando. Confessando os seus pecados a Deus, porque só Ele pode perdoar. Bom, a Igreja Romana ensina que devemos confessar os pecados aos padres, porque eles também têm um poder diante de Deus. Importante focar que esses ensinos do purgatório e
e aqui dos mortos e tal, nada disso é Bíblia, certo? Isso foi feito pelo papado. Eu vou ler aqui Marcos 7, 7, 7, se vocês quiserem abrir aí. Marcos 7, 7. Olha o que está dizendo aqui. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos do homem. Isso aqui, falando sobre os mandamentos. Eu queria que vocês tivessem um texto. Não sei se eu escrevi certo, me desculpa, eu não consegui de novo, mas eu tentei. Inquisição, certo? Acho que é isso. Um período muito triste para quem? Os protestantes. No ano 1204, esse Papa aqui, Inocêncio III, olha o que ele conseguiu tirar do Pedro, um dos reis dos aragonenses. Esse rei declarou que ele iria seguir o Papa fielmente e que ele também, se tivesse alguém na frente que não fosse de acordo com as leis, certo? Com a obediência, ele ia ser obediente e defender a fé católica. Isso aqui, eu tentei... Deixa eu tirar rápido aqui, tem criança. Vou passar bem rápido nisso aqui. Eu tentei escolher as mais... Leve. As menos piores, não existe, né? Mais leve. As mais leves, tá? Porque tinha muita coisa ruim. Coisas que foram feitas com os cristãos. Eu vou falar rápido para as crianças não entenderem, tá certo? Vamos lá. Esse aqui era para arrancar joelho. Pá. Esse aqui prendia as pernas, os braços aqui, as pernas aqui e esticava. Pá. E esse aqui era um cinto que eles botavam, amarravam no cavalo e saía com a pessoa. Pronto. Ok. Para as crianças não ver isso. Eu entendi. Depois eu explico, então. Tá? É um pouco forte para as crianças. Mas isso, eu estou mostrando por quê? Porque isso tudo aconteceu quando o papado, a igreja romana, tinha poder não só religioso, mas ele tinha o poder do quê? Do Estado. Político. Eu não sei você, mas ultimamente está ocorrendo algumas coisas interessantes aí, certo? Vamos falar. Olha só, é interessante que o Papa ele se diz representante de Deus. Eu tirei 3 coisinhas aqui interessantes. Alguém já presenciou, ouviu que Deus sentenciou alguém, certo? Ou algum instrumento de tortura porque eles não o consideraram o rei dos céus? Tem uma parte da Bíblia que Jesus falou, rapaz, sabe o quê? Vamos com o joelho desse cara aí, porque ele está louco, não está confiando em mim. Jesus falou alguma coisa assim? Não. Não. Mas interessante que o vigário de Deus, como eles gostam de ser chamados, eles fizeram algumas coisas assim. Acaso você já ouviu de Jesus ele mandar ou sentenciar alguém para a morte quando ele veio aqui na Terra? Para que tenham vida e que a tenham abundância. Exatamente. Eu achei essa historinha aqui, ó, bem interessante. Eu vou deixar os adultos, agora os adultos têm que ler um pouquinho. Lucas 9, 54, 56. E o que aconteceu aqui? Jesus ele estava pregando em Samaria e eu achei interessante a arrogância, mas ao mesmo tempo a certeza que João falou com Jesus. Olha o que ele falou com Jesus. Senhor, queres que digamos que desça fogo dos céus e consumam, como Elias também fez? Ele não perguntou para Jesus, Jesus, manda fogo aí, acaba com esses caras. Ele falou, Senhor, você quer? Eu vou chamar o fogo. Em outras palavras, ele já sabia que ele podia fazer. E ele perguntou a Jesus. Ele não perguntou se ele podia fazer porque ele não sabia. Ele perguntou porque ele queria que o mestre só falasse um sim. Na verdade, ele já sabia que eles tinham poderes para fazer milagres e certas coisas. E ele afirmou, o Senhor queres que digamos, desça fogo do céu, como Elias também fez? Em outras palavras, só falar. E aqui em Lucas 9, alguém já achou Lucas 9, 54? Vamos ler. Cadê o Dinho? Aí não? Lucas 54. 9,54, desculpa. Eu vou achar aqui, quero que alguém leia.
E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Agora o 56. Obrigado, Marcelo. Essa é a resposta de Jesus, 56. Ok. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então o que aconteceu? Depois da arrogância, da certeza que ele tinha, ele falou para Jesus: mestre, o senhor quer que eu mande cair fogo aqui? Eu vou resolver uma gíria assim, eu vou resolver a parada aqui. Né? Eu vou resolver o negócio. Pode deixar que vai cair fogo, esse povo aí que está blasfemando contra o senhor vai morrer aqui agora. Acabou. Eu vou resolver isso aqui. E Jesus falou para ele: opa, acho que você não está entendendo a razão que eu estou aqui, cara. Eu não estou aqui para destruir. Se eles não me aceitam, o que eles fizeram? Vamos para a próxima aldeia. Eu vou ler aqui 2 Tessalonicenses 3 e 4. Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirma e o guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, e que não só fazeis, mas farás o que vós mandamentos, dos vossos mandamentos. O que ele está falando aqui em Tessalonicenses? Ele está falando que o Senhor os guardará do maligno. Ele não está preocupado, né? Se a pessoa vai aceitar, se ele tem que forçar. Jesus quer que a gente venha por amor, mas às vezes, infelizmente, acontece ao contrário. Essa é uma profecia que está em Apocalipse. Eu não vou entrar muito em detalhe, já está terminando. Eu quero falar para as crianças antes que elas fiquem muito prontas. Vi uma das suas cabeças com uma ferida de morte. Essa ferida de morte aconteceu em 1798, certo? Quando eles foram arrancados do poder do Estado. E o Papa foi preso. Com uma chaga mortal, que foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Isso está em Apocalipse 13, 3. Agora, ultimamente, para você, aqui, conversando assim com um amigo, o que está acontecendo entre a Igreja Católica e o mundo? Pode falar, eu não mudo não. O que vocês acham que está acontecendo? Tem uma certa simpatia, certo? Coisas que talvez o protestante pregava, antes dos protestantes eles pregavam de uma certa forma, que eles ensinavam aos filhos: não se mistura, porque isso aí não é de Deus. Eles infelizmente estão saindo da Bíblia. Mas agora não faz muita diferença, certo? E até entre igrejas protestantes tem coisas que estão sendo aceitas, certo? Uma coisa aí que está praticamente no mundo todo e já está sendo aceito é o homossexualismo, certo? É uma coisa que agora, se você falar com muito vigor aí fora, você vai ser um careta, para falar a verdade. Você vai se sentir mal, porque você já não é mais a maioria. Entendeu? O negócio agora é: isso aí se ele quiser ele faz, se não, entendeu? Não tem nada a ver comigo não. Já não tem mais erro. Já está misturando. Pouco a pouco eles já conseguiram em várias coisas misturar o certo com o errado. Que na consciência se torna uma coisa certa. Isso aqui é um dizer de Paulo: o homem do pecado perdurará até o segundo advento. Isso falando da igreja romana. Eu tenho esse último vídeo aqui, deixa eu voltar aqui para explicar, senão vocês vão prestar atenção lá. Os caras são mais bonitos lá. E o seguinte, esse cara, o nome dele se chama Darren Brown. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele já tem alguns programas, ele faz algumas coisas. Antes ele não era muito conhecido, mas hoje ele já é. E ele fez esse negócio, ele chegou para o rapaz e falou:
pega um envelope aqui, escreve um negócio aqui, o que você gostaria para o seu aniversário? Certo? O cara escreve, põe no papel, põe do lado dele, e ele senta e tem uma conversa com esse senhor. Depois dessa conversa, certo? Depois dessa conversa que ele tem com o senhor, ele... Bom, não vou contar, melhor vocês verem. Consigo aí? Deixa eu ver se é um volume aqui. Então, ó, só clicar na tela. Tá saindo o áudio, irmão. Então, quando ele falando, ele sabe o que é. Quando ele falando o que está acontecendo, porque ele sabe o que é. Fala pro Fernando, ele falando o que está acontecendo, porque ele sabe o que é. Não tiver áudio. Agora não parece, é. Agora sumiu o. This is the best one to have calm down the problem of what sample are you going to give stuff. Olha só, antes de dar para ele, prestem muita atenção no que ele vai fazer, como ele vai tratar o rapaz, como ele vai prestar a mão dele, tá? Depois tem um vídeo que explica como que ele fez o que ele fez. Ele mesmo explica. Esse cara ele está banido de vários países, não pode fazer nenhuma compra sozinho, porque ele consegue Manipular. Tem vídeos dele que ele sai na rua e ele compra coisa com papel e branco. E a pessoa até dá o troco para ele. Então ele é um cara bem... Tá? Preste muita atenção na conversa. Pode soltar, gente. Traduz. Vai falando, Fernando. Olha. Explicando o que está falando. Inimigo atrapalha, né? Inimigo atrapalha. Vai Bom, explicando. eu vou tentar narrar aqui mais ou menos. Que seria interessante vocês escutarem, mas eu vou tentar explicar o que está acontecendo. Sim, se der para botar põe, agora temos que correr. As crianças já estão com fome. É o seguinte, preste bem atenção nos toques, certo? Ele está tocando na mão, está segurando a mão dele. Tem palavras que ele usa que é difícil explicar, porque é palavras em inglês. Por exemplo, bite, de morder, certo? Ele usa bike. Só que no meio da fala dele, porque o cara já está escutando e ele já está prevendo o que o cara vai falar, não faz sentido a pessoa falar morder. Estamos conversando de bicicleta, então para que seria morder? Então a consciência, a pessoa entende, mas o subconsciente ele capta as palavras. E isso é o que acontece com a música hoje em dia e o cinema. É uma mensagem subliminar que ele usa. E ele explica os vídeos e com as palavras o que eles usam. Ele toca. Ele fala várias palavras quebradas que parecem ser o que você está escutando, uma palavra normal, só que na verdade são junções de duas palavras que ele quer que você ponha na mente. O que vai acontecer aqui? Esse homem ele pediu
ele fez um pedido, por exemplo, de uma jaqueta de couro. Depois dessa conversa, ele vai abrir o envelope, ou vai abrir a caixa, e o que tiver dentro da caixa, que foi, na verdade, o que o Darren escolheu para ele, sem ver o papel, ele vai falar que, não, é isso que eu queria. Só que depois Darren vai mostrar para ele o que ele escreveu no envelope. E as duas coisas não fazem sentido. Quer ver? Um BMX bike. E na verdade, vocês vão ver o que estava escrito no papel. Ele está falando, no, it's amazing, that's what I wanted. Thank you very much. É isso que eu queria. Muito obrigado. Olha só. E agora ele vai... Vamos ver o que eu escrevi no papel. Tem certeza que eu acertei? Ah, sim, acertou. E ele vai mostrar esse papel e o próprio rapaz, quando ele lê o papel, ele não acredita que ele escreveu aquilo. Ele está explicando. Você tem certeza que foi isso que você queria? Sim, tem. Tira do papel aí. Sem que o Darren Brown sabia o que ele tinha escrito tão pouco. Aí, o que ele queria, a hora e o dia que ele escreveu. Certo? A hora e o dia que ele escreveu. O nome dele. Leather jacket. Ele queria uma jaqueta de couro. Mas esse cara... Pode parar isso. Esse cara... Gente, pode botar no PowerPoint. O último slide. Esse cara, o que ele fez? Ele manipulou. Completamente. Aquele rapaz, ele tinha a convicção que ele tinha escolhido um BMX bike, que nem ele cabe. Você viu o tamanho daquela... Convenhamos, aquilo é para uma criança. E o cara estava feliz que era aquilo que ele queria. Mas ele foi completamente manipulado por esse Darren Brown. Alguns dias. Ele mandou ele escrever, botar na carteira e trazer para o... Tem vários vídeos, depois eu posso te passar. Tem várias outras coisas piores que esse cara faz. Mas, por que eu não tinha mostrando esse vídeo? Para assustar? Não. Porque a pergunta é, por que a Igreja Católica Romana não está agindo agora? Porque ela não tem o poder de Estado. Só por isso. E deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Falta pouco, hein? Falta pouco. E quando isso acontecer, quem vai te dizer que a Inquisição não acontece de novo? Pode ser até pior, que tem alguém falando aí, pior. Entendeu? Falta pouco. Isso aí é questão de você não... Por que eu estou falando isso? Porque, jovens, nós temos que saber diferenciar o certo do errado. Temos que saber, porque quando alguma coisa na sua vida acontecer, e você está na sua caminhada, na sua jornada, e chega uma pessoa e fala, corre, o que você vai falar para ela? Não, eu sei o que eu estou fazendo. Aqui é o meu caminho. Você pode ir, mas eu estou aqui. E essa é a mensagem de hoje. Moça, podia me trazer os copinhos? Agora, crianças, como eu prometi para vocês, eu não sei se vai funcionar, essa é outra parte do meu sermão que eu estou com medo. Tá? Desculpa. São as duas coisas que estão me deixando muito nervoso. Depois que terminar, até quero pedir desculpa àquelas pessoas que vieram me cumprimentar hoje. Eu fui doente seco, mas é porque eu estava em outro mundo. E esses dois copinhos aqui, está no desktop dele. Esses dois copinhos aqui representam... vou mais perto de vocês para vocês verem. Espero que funcione, tá? Desculpa. Foi preparado antes do sermão, não sei quanto tempo você pode ficar assim. Esses dois copinhos aqui... Eu vou levantar, tá? Pode deixar. Representam duas vidas diferentes. Só que ao ver elas parecem iguais, certo? As árvores estão exatamente iguais. Não faz diferença aqui? Isso é o quê? Vamos dizer,
Lado direito, a vida cristã e tal, e a vida do mundo. Quando, como ser humano, a nossa natureza, nós olhamos para isso, é uma coisinha só. Não faz muita diferença esse negocinho aqui. Né? Aí igual, a diferença daqui para cá não é muita. Qualquer coisa, daqui eu venho para cá, de lá para cá. Mas, meu amigo, quando você junta as duas coisas, elas não funcionam. E a visão de Deus é completamente diferente de uma vida que está conjunta, que é a mistura do certo com o errado. Certo? Eu vou fazer... Você levanta o copo um pouquinho? Não vai explodir não, gente. Cadê as crianças? Eu prometi para vocês, tá? Eu espero que funcione, senão o time faz depois. Então, quando você junta isso aqui, certo? São as duas vidas. Olha a visão de Deus que Ele tem para essa vida. Completamente diferente da nossa visão. Porque a vida cristã e a vida mundana, ela não anda junto. Elas são completamente opostas. Completamente. Ela pode parecer em algumas fases. Mas olha só, é claro para Deus, meu filho. É claro. É claro para Deus. Não tem outra. É claro, Deus não enxerga, certo? Desculpa, eu tentei fazer maior, tá? Espero que todo mundo tenha visto. Ele não enxerga o que nós enxergamos, ele está vendo o coração dessa pessoa. Essa pessoa está tentando caminhar, vindo nos sábados, mas durante a semana no trabalho, é uma pessoa que ninguém gosta. Não é um cristão, entendeu? Mas na igreja ele vem e feliz sábado, rapaz, muito bem, não posso ver. Não. Eu estou dando o exemplo do rapaz, você é o cristão bom, certo? Eu sou ruim. E infelizmente a gente sai da igreja, o que acontece? Volta aqui, ó, pro podre. Podre que Deus está vendo. Só tem uma solução para essa podridão. Eu espero que esse outro efeito também funcione. E é a palavra de Deus. Isso aqui vem simbolizando a palavra de Deus. E a comunhão que você tem que ter, tanto dentro quanto fora da igreja. Tanto com suas amizades cristãs, quanto suas amizades da escola. Porque, meu amigo, o maior testemunho da sua vida não vai ser um acontecimento grande. Pode até acontecer. Uma coisa grande, um trabalho, alguma coisa. Mas o seu maior testemunho para qualquer pessoa ao seu redor é a sua vida. E você, inteirando a sua vida com a palavra de Deus e a comunhão, acontece uma coisa um pouco diferente, certo? Vamos ver se esse efeito funciona. Vou tentar levantar aqui para todo mundo. Olha como Deus vai clareando a sua vida. Olha para ele. Já vou lá profissional. É interessante, certo? Não sei se vocês perceberam, vocês estão um pouco longe. Mas isso, a cor não mudou de um instante para o outro, na hora de tirar o preto da raiva. Mas na hora que juntou, o efeito foi instantâneo. Porque não tem diferença entre o certo e o errado. Ou você está certo ou você está errado. Mas agora, depois que você já caiu, apesar de você ter comunhão com Deus, leva um certo esforço. Você viu que a água ela foi clareando, mas ela não ficou de imediato. Ela não foi resolvida. Não fique esperando que você vai chegar um sábado aqui na igreja, você vai ser convertido e a sua vida vai estar tudo certo. Eu te digo até o contrário, meu amigo. Aos Eu acho que depois de ser cristão, um cristão com o coração convencido, e que convertido, que realmente acredita em Deus, você vai encontrar mais problemas aí no mundo. Sabe por causa de quê? Porque você não vai ser aquele cara que está gritando, corre, corre, corre. Você vai ser aquele cara que mantém o seu passo e tem um foco. O Carlos vai cantar agora, é uma música que eu sempre gostei de escutar ele cantar. Ele me deu esse privilégio, eu estava falando com ele no outro dia. E é exatamente o que diz aqui, certo? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E essa música que ele vai falar, ele dá exatamente a receita para esse conhecimento. Eu não vou falar, eu ia falar a letra, mas eu gostaria que vocês fechassem
fechasse os olhos e escutasse. E se for da vontade de Deus, que você levantasse e entregasse a Deus a sua decisão hoje, não para se converter e eu vou me mudar do 8 ao 80 hoje, não. Mas vai ser um passo na direção certa. Vai ser um passo naquela caminhada. E durante a semana hoje, você vai escutar de vários oradores, de várias perspectivas. E vamos finalizar no sábado. Escute essa música. Amém. Amém. Vamos levantar o final assim. Querido Paizinho que está nos céus, queremos agradecer, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui compartilhando a sua palavra. Amém. Também, Senhor, queremos agradecer por esse privilégio e a certeza que o Senhor esteve presente aqui hoje. Amém. Senhor, agora os jovens aqui nessa semana que está começando, nós estamos pedindo que o Senhor nos dê liberdade de consciência. Amém. Não nos deixe que a nossa consciência esteja ameaçada pelo esse mundo aí fora. Fique conosco, com essa igreja, com a direção e com todas essas famílias aqui representadas, Senhor. Nos abençoando e nos guiando e nos ajudando a seguir o que o Senhor pediu, que foi: se vós permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerão em vós, e tudo que for pedido vos será feito. Amém. Com essa certeza, esse pedido, hoje queremos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Amém.